Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Decreto número 10.188, de 20 de dezembro de 2019. Regulamenta a Lei número 9.796, de 5 de maio de 1999, para dispor sobre a compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria e dá outras providências. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 10 e no artigo 201, parágrafo 9º da Constituição, na Lei nº 6.226, de 14 de julho de 1975, na Lei nº 6.864, de 1º de dezembro de 1980, nos artigos 94 ao artigo 96, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, na Lei nº 9.712, de 17 de novembro de 1998, na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e na Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, decreta. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Este decreto regulamenta a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, para dispor sobre a compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria. Capítulo 2. Da compensação entre os regimes. Artigo 2º. Aplica-se o disposto neste decreto aos benefícios de aposentadoria concedidos a partir de 5 de outubro de 1988, desde que em manutenção em 6 de maio de 1999 ou concedidos após essa data, com contagem recíproca de tempo de contribuição, e as pensões por morte que deles decorrem, excluída a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e a pensão dela decorrente. Artigo 3º. A compensação financeira será realizada exclusivamente na contagem recíproca de tempo de contribuição não concomitante utilizado na concessão da aposentadoria. Parágrafo 1º. O tempo de atividade rural, reconhecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, por meio de certidão de tempo de serviço, expedida até 13 de outubro de 1996, será objeto de compensação financeira, desde que tenha sido utilizado pelo regime instituidor em aposentadoria concedida até essa data. Parágrafo 2º. O tempo de atividade rural reconhecida pelo INSS por meio de certidão de tempo de serviço, emitida a partir de 14 de outubro de 1996, somente será considerado para fins de compensação financeira, caso esse período seja indenizado ao RGPS pelo servidor. Parágrafo 3º. Não será devido, pelo RGPS, a compensação financeira em relação aos servidores civis e militares dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quanto aos períodos em que tinham garantida apenas a aposentadoria pelo ente federativo e que foram inscritos em regime especial de contribuição para fazer jus aos benefícios de família, na forma prevista no parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, e na legislação posterior. Parágrafo 4º. Nos períodos em que tenha sido assegurado o pagamento de benefícios de aposentadoria ou pensão, mediante convênios ou consórcio entre entes federativos, a compensação financeira é devida pelo ente ao qual, nos termos do convênio ou consórcio, recairia a concessão do benefício de aposentadoria.
Artigo 4º. Para fins de compensação financeira de que trata este decreto, considera-se, inciso 1, regime geral de previdência social, RGPS, o regime previsto no artigo 201 da Constituição. Inciso 2, regime próprio de previdência social, RPPS, o regime de previdência social estabelecido no âmbito de cada ente federativo que assegure por lei aos servidores que ocupam cargo efetivo, no mínimo, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte, previstos no artigo 40 da Constituição. Inciso 3. Regime de origem. O regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado e não tenha ensejado o recebimento de aposentadoria ou de pensão aos seus dependentes. Inciso 4. Regime instituidor. O regime previdenciário responsável pela concessão e pelo pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão por morte dela decorrente, assegurado ao servidor público ou aos seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do regime de origem. Inciso 5. Estoque RGPS. Os valores de compensação financeira em atraso relativos ao período compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 5 de maio de 1999 dos benefícios concedidos nesse período com contagem recíproca do tempo de contribuição do RGPS ou do RPPS, na hipótese de o RGPS ser o regime instituidor, desde que em manutenção em 5 de maio de 1999. Inciso 6. Estoque RPPS. Os valores da compensação financeira em atraso relativos ao período compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 5 de maio de 1999, dos benefícios concedidos nesse período com contagem recíproca de outro RPPS, desde que em manutenção em 5 de maio de 1999 ou no período de 6 de maio de 1999, até a data de entrada em vigor deste decreto. Inciso 7. Fluxo acumulado. Os valores da compensação financeira dos benefícios concedidos após o período de estoque RGPS ou de estoque RPPS, relativos ao período entre as datas de concessão e o deferimento do requerimento de compensação, observado o prazo prescricional. E, inciso 8, fluxo mensal. Os valores da compensação financeira pagos mensalmente pelo regime de origem ao regime instituidor a partir da competência de concessão da compensação, enquanto os pagamentos dos benefícios objeto da compensação financeira estiverem em manutenção. Artigo 5º. O regime instituidor apresentará ao regime de origem os seguintes dados e documentos referentes a cada benefício concedido com cômputo de tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem. Inciso 1. Dados pessoais e outros documentos necessários e úteis à identificação do segurado ou do servidor e, se for o caso, dos seus dependentes. Inciso 2. O valor inicial da aposentadoria ou da pensão por morte dela decorrente e a data de início do benefício. Inciso 3. O tempo de contribuição no âmbito do regime de origem utilizado na concessão do benefício na forma da contagem recíproca e o tempo de contribuição total do segurado ou do servidor no regime instituidor. Inciso 4. Cópia da certidão de tempo de serviço ou da certidão de tempo de contribuição fornecida pelo regime de origem e utilizada para cômputo do tempo de contribuição no âmbito do regime instituidor. Inciso 5. Cópia do laudo médico que reconheceu a invalidez nos casos de aposentadoria por invalidez. Inciso 6. Cópia do ato expedido pela autoridade competente que concedeu a aposentadoria ou a pensão por morte dela decorrente. Inciso 7. Cópia do registro do ato concessionário da aposentadoria ou da pensão por morte pelo Tribunal de Contas competente, quando couber. Parágrafo 1º. A certidão de tempo de contribuição emitida pelos RPPS, prevista no inciso 4 do caput, observará as regras estabelecidas pela Portaria número 154, de 15 de maio de 2008, do extinto Ministério da Previdência Social,
quando emitida a partir de 16 de maio de 2008. Parágrafo 2º. Será dispensado o envio de cópia dos documentos previsto neste artigo quando, inciso 1, o tempo de contribuição for averbado eletronicamente por meio de sistema disponibilizado pela Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Inciso 2. Os dados do registro do ato que tenha concedido a aposentadoria ou a pensão forem encaminhados eletronicamente pelo Tribunal de Contas, ou inciso 3, as demais informações exigidas puderem ser obtidas eletronicamente pelo órgão ou pela entidade responsável por prestar a informação. Parágrafo 3º. A não apresentação das informações e dos documentos a que se refere este artigo vedará a realização da compensação financeira entre os regimes. Artigo 6º. O valor da compensação financeira será o resultado da multiplicação do percentual apurado com base nas informações a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 5º pelo inciso 1, valor da renda mensal inicial, quando o regime instituidor for o RGPS, ou inciso 2, valor do benefício pago pelo regime instituidor ou pelo valor da renda mensal inicial, o que for menor, quando o regime instituidor for o RPPS. Parágrafo 1º. A renda mensal inicial de que trata o caput será calculada de acordo com as normas aplicáveis aos benefícios concedidos pelo regime de origem na data da desvinculação desse regime. Parágrafo 2º. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ouvido o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, de que trata o artigo 18, disciplinará a metodologia de apuração da renda mensal inicial nas hipóteses em que o regime de origem não possua informações funcionais ou contributivas individualizadas à época da desvinculação. Parágrafo 3º. A renda mensal inicial apurada será reajustada na forma prevista no artigo 7º da data da desvinculação do regime de origem até a data da concessão do benefício pelo regime instituidor e o seu valor corrigido não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo e nem superior ao, inciso 1, valor da remuneração do cargo efetivo que o servidor teria no ente de origem na data imediatamente anterior à da concessão da aposentadoria pelo regime instituidor ou que teria servido de referência para a concessão da pensão pelo regime de origem, ou, inciso 2, limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS quando este for o regime de origem. Parágrafo 4º. Ao valor do benefício pago pelo regime instituidor, será acrescido o benefício especial de que trata o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 2.618, de 30 de abril de 2012, no caso da União, ou o benefício que tenha essa mesma natureza, se prevista na legislação dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, observado o disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 5º. O fluxo acumulado será pago em parcela única. Artigo 7º. O valor da compensação financeira, de que trata o artigo 6º, será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajuste dos benefícios concedidos pelo RGPS. Artigo 8º. Os regimes instituidores deverão apresentar aos regimes de origem os dados relativos aos benefícios concedidos no período do estoque RGPS e no período do estoque RPPS, na forma prevista no artigo 5º. Parágrafo único. A compensação financeira em atraso relativa aos benefícios de que trata o caput será calculada pela multiplicação da parcela da renda mensal devida pelo regime de origem, obtida de acordo com os procedimentos estabelecidos no artigo 5º e no artigo 6º, pelo número de meses em que o benefício tenha sido pago até a data de deferimento do requerimento de compensação. Artigo 9º. Se for inviável financeiramente ao regime de origem desembolsar de imediato os valores apurados nos termos do artigo 8º, os regimes poderão firmar termo de parcelamento em até 180 meses, hipótese em que os valores devidos serão atualizados nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos benefícios do RGPS. Parágrafo 1º. A parcela mínima dos parcelamentos formalizado entre os RPPS não poderá ser inferior ao limite máximo aplicável aos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 2º.
comprovada a inexistência de débitos, na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 6º e no parágrafo 3º do artigo 11 da Lei nº 9.796, de 1999, o pagamento dos valores de estoque RGPS será quitado, inciso 1, em parcela única, se o crédito não for superior a R$ 1.500.000, inciso 2, em parcelas mensais de até R$ 1.500.000, se o crédito superar esse montante, no prazo de até 180 meses, condicionada à existência de recursos financeiros para cumprimento da meta de resultado primário estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou, inciso 3, por meio de dação em pagamento de imóveis integrantes do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, FRGPS, observados os demais procedimentos administrativos, orçamentários, contábeis e legais necessários para sua concretização. Parágrafo 3º. Caso o prazo de 180 meses não seja suficiente para a quitação do crédito de estoque RGPS, o valor das parcelas disposto no inciso 2 do parágrafo 2º será reajustado para garantir a quitação no referido prazo. Parágrafo 4º. O pagamento da compensação financeira do RGPS dependerá da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida compensadas e a manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações será causa da extinção dos pagamentos previstos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º. Parágrafo 5º. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ouvido o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, estabelecerá as diretrizes gerais e os procedimentos para a formalização e a revisão dos parcelamentos a que se refere o caput e o parágrafo 1º. Capítulo 3. Da operacionalização da compensação financeira. Artigo 10. A Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia disponibilizará para adesão do INSS, órgão gestor do RGPS e dos RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sistema de compensação previdenciária destinado a manter atualizado o cadastro de todos os benefícios objeto de compensação financeira e a apurar o montante devidos pelos regimes. Parágrafo 1º. Para o processamento do requerimento de compensação financeira pelo sistema, o INSS e os RPPS celebrarão termo de adesão com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e contrato com a empresa de tecnologia desenvolvedora do sistema de compensação previdenciária. Parágrafo 2º. O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social estabelecerá as diretrizes para as relações negociais do INSS e dos RPPS com a empresa de tecnologia responsável pelo desenvolvimento do sistema de compensação previdenciária. Artigo 11. O sistema de compensação previdenciária disponibilizado pela Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na forma prevista no artigo 10, conterá o cadastro atualizado de todos os benefícios objeto de compensação financeira entre o RGPS e os RPPS e destes entre si, incluído o total que cada regime deve aos demais como compensação financeira. Parágrafo 1º. Até o dia 30 de cada mês, será disponibilizado ao regime de origem o total a ser observado por ele, desembolsado a cada regime instituidor referente à competência do mês anterior, que corresponderá ao somatório do fluxo mensal, do fluxo acumulado e do estoque RGPS ou do estoque RPPS, cujo desembolso deverá ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo 2º. Os desembolsos pelo regime de origem só serão feitos para o regime instituidor que comprovar ser credor no cômputo da compensação financeira devida entre ambos os regimes. Parágrafo 3º. Observado o disposto no parágrafo 2º, o pagamento da compensação financeira pelo RGPS exige a comprovação da inexistência de débitos do ente federativo do regime instituidor pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias devidas ao RGPS e pelo disposto no artigo 8º da Lei nº 9.702, de 17 de novembro de 1998. Parágrafo 4º.
a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ouvido o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, poderá estabelecer a parcela mínima mensal de desembolso ao regime instituidor, cujo valor inferior ao piso será acumulado até alcançar o valor estipulado. Parágrafo 5º. Na hipótese de descumprimento do prazo de desembolso estipulado no parágrafo 1º, serão aplicadas as mesmas normas em vigor para a atualização dos valores dos recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias arrecadadas pelo RGPS. Parágrafo 6º. O não pagamento no prazo estabelecido no parágrafo 1º a qualquer regime resultará na suspensão do pagamento da compensação financeira devida pelo RGPS e poderá ensejar a inscrição do ente federativo do regime de origem em dívida ativa federal, estadual, distrital ou municipal. Parágrafo 7º. Os pagamentos suspensos na forma prevista no parágrafo 6º serão reajustados na forma prevista no artigo 7º e esta suspensão não será considerada atraso de pagamento para aplicação de mora. Parágrafo 8º. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ouvido o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, estabelecerá prazo para que o regime de origem analise os requerimentos apresentados pelos regimes instituidores, observada a ordem cronológica dos requerimentos, sobre o qual incidirá a mesma atualização dos valores dos recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias arrecadada pelo RGPS aos requerimentos que ultrapassem o prazo determinado. Artigo 12. Aplica-se a prescrição quinquenal nos termos do disposto no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, os valores não pagos nem reclamados em época própria do surgimento da pretensão que ocorrerá, inciso 1, no primeiro dia subsequente ao registro do ato concessório de aposentadoria ou à pensão pelo Tribunal de Contas competente, quando o regime instituidor for o RPPS, ou inciso 2, no primeiro dia subsequente ao recebimento da primeira prestação, quando o regime instituidor for o RGPS. Parágrafo único. O prazo prescricional da compensação financeira relativa ao período do estoque do RPPS será contado a partir da entrada em vigor deste decreto. Artigo 13. Os regimes instituidores deverão registrar imediatamente no Sistema de Compensação Previdenciária qualquer revisão do benefício, objeto de compensação financeira ou sua extinção total ou parcial. Parágrafo 1º. Caso a revisão do benefício modifique o seu valor inicial, serão utilizados os mesmos parâmetros para a concessão da compensação financeira, recalculados os valores de compensação devidos ao regime instituidor desde a data de início de pagamento do benefício, observada a prescrição quinquenal. Parágrafo 2º. Na hipótese de revisão do benefício pela apresentação de novos elementos que resultem em decisão administrativa ou em decisão judicial que não possuam efeitos retroativos, os valores da compensação financeira serão recalculados a partir do pagamento do valor do benefício revisado, observada a prescrição quinquenal. Parágrafo 3º. As diferenças de valores decorrentes da revisão ou do pagamento de compensação financeira em relação a benefício cessado serão compensados no mês seguinte ao da contratação. Parágrafo 4º. O direito de anular os atos de concessão, revisão ou indeferimento da compensação financeira decairá no prazo de 5 anos, contado da data em que tenham sido praticados, exceto se comprovada a má-fé, nos termos do disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Capítulo 4. Disposições sobre a compensação financeira. Artigo 14.
Caso a unidade gestora do RPPS possua personalidade jurídica própria, o ente federativo responderá solidariamente pelas obrigações previstas neste decreto. Artigo 15. Os recursos financeiros recebidos pelo RPPS a título de compensação financeira somente poderão ser utilizados no pagamento de benefícios previdenciários do respectivo regime. Artigo 16. O tempo de serviço equivalente ao período das contribuições apuradas e parceladas nos termos do disposto no artigo 154 do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto número 2173, de 5 de março de 1997, devidas por Estados, Distrito Federal e municípios ao INSS, em razão da extinção do RPPS, com o retorno dos respectivos servidores ao RGPS, desde que não tenha sido compensado com contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, será computado como tempo de contribuição ao RGPS, inclusive para efeito de contagem recíproca de tempo de contribuição e apuração do valor da compensação financeira de que trata este decreto. Parágrafo único. Compete ao INSS a emissão de certidão de tempo de contribuição referente ao tempo de contribuição de que trata o caput. Artigo 17. Caberá recurso administrativo da análise dos requerimentos da compensação financeira entre o RGPS e os RPPS e entre estes regimes e do pagamento dos valores relativos à compensação financeira, que será julgado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social na forma definida em seu registro interno. Capítulo 5. Do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social. Artigo 18. Fica instituído o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social com as seguintes competências. Inciso 1. Participar da definição das políticas e das diretrizes gerais relativas ao RPPS. Inciso 2. Propor a elaboração e a revisão de normas e procedimentos relativos aos RPPS e à compensação financeira entre o RGPS e os RPPS e destes entre si. Inciso 3. Examinar proposições de normas e procedimentos relativos aos RPPS e à compensação financeira entre os regimes. Inciso 4. Deliberar sobre os parâmetros, as diretrizes e os critérios de responsabilidade previdenciária na instituição, na organização e no funcionamento dos RPPS relativos a custeio, benefícios, atuária, contabilidade, aplicação e utilização de recursos e constituição e manutenção dos fundos previdenciários a serem estabelecidos pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Inciso 5. Propor metas e ações que contribuam para o aprimoramento dos RPPS e da compensação financeira. Inciso 6. Participar da definição e acompanhar o desenvolvimento de sistemas relativos aos RPPS e à compensação previdenciária. Inciso 7. Participar da definição de ações de educação previdenciária, de intercâmbio de informações e de articulação entre órgãos e entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, que atuem com previdência. Inciso 8. Acompanhar e avaliar a implementação de políticas, diretrizes gerais, metas, ações e aplicação das normas e dos procedimentos relativos aos RPPS e à compensação financeira pelos entes federativos. Inciso 9. Deliberar sobre o programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, Progestão RPPS. E, inciso 10, elaborar e aprovar o seu regimento interno. Artigo 19. O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social será composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades. Inciso 1. Do Ministério da Economia, a linha A. 2. Da Secretaria de Previdência e da Secretaria Especial de Previdência. E a linha B. 1. Da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Inciso 2. 1 do INSS. Inciso 3. 1 dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Inciso 4. 7 dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, dentre os quais a linha A.
2, de RPPS dos Estados ou do Distrito Federal. A linha B, 2 de RPPS dos municípios. A linha C, 1 de entidade de âmbito nacional representativa de unidades gestoras de RPPS. A linha D, 1 de entidade de âmbito nacional representativa dos Estados e do Distrito Federal. E a linha E, 1 de entidade de âmbito nacional representativa dos municípios. E inciso 5, 3 de segurados e beneficiários de RPPS, dentre os quais a linha A, 1 da União, a linha B, 1 dos estados ou do Distrito Federal e a linha C, 1 dos municípios. Parágrafo 1º. Cada membro do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social terá um suplente que o substituirá em suas ausências e impedimentos. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, de que tratam os incisos 1 e 2 do caput, e respectivos suplentes, serão indicados pelos órgãos que representam. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, de que tratam os incisos 3 e 5 do caput, e respectivos suplentes, serão escolhidos conforme os critérios estabelecidos em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 4º. Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, de que trata o inciso 4 do caput, e respectivos suplentes, serão indicados pelo Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social. Parágrafo 5º. Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social e respectivos suplentes terão mandato de 2 anos, admitida a recondução. Parágrafo 6º. A autoridade responsável pela indicação para membro do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social poderá requerer a qualquer tempo e a seu critério a substituição do indicado por novo representante que cumprirá o mandato pelo prazo remanescente. Parágrafo 7º. Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social serão designados pelo secretário de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 8º. A Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia indicará, dentre os representantes de que trata a linha A do inciso 1 do caput, o presidente do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, que designará um secretário executivo para auxiliá-lo na gestão das atividades do Conselho. Artigo 20. O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social se reunirá em caráter ordinário quadrimestralmente por convocação do seu presidente. Parágrafo 1º. O presidente do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social poderá convocar reunião extraordinária por iniciativa própria ou por requerimento de no mínimo 5 de seus membros para tratar de tema específico. Parágrafo 2º. O quórum de reunião do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social é de maioria absoluta dos membros e o quórum de aprovação é de maioria simples. Parágrafo 3º. Além do voto ordinário, o presidente do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social terá o voto de qualidade em caso de empate. Parágrafo 4º. As reuniões do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social serão realizadas preferencialmente por meio de videoconferência. Parágrafo 5º. O deslocamento dos membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social para as reuniões presenciais será custeada pelo órgão ou pela entidade responsável pela indicação do representante. Artigo 21. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social será exercida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Artigo 22. A participação no Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada. Artigo 23. O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social poderá instituir grupos de trabalho para auxiliá-lo no desenvolvimento de suas atividades. Parágrafo único. A criação de grupos de trabalho no âmbito do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social observará
adotará o disposto nos incisos 6 do caput do artigo 6º do Decreto número 9.759, de 11 de abril de 2019. Artigo 24. As atas das reuniões do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social serão publicadas no sítio eletrônico da Previdência Social. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 25. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aderir à compensação financeira de que trata este decreto até 31 de dezembro de 2021, sob pena de incidirem as sanções de que trata o artigo 7º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e a suspensão do pagamento da compensação financeira devida pelo RGPS. Artigo 26. A União adotará as providências necessárias para que a compensação financeira entre o RPPS da União e o RGPS seja operacionalizada a partir de 2021. Artigo 27. Fica revogado o Decreto número 3.112, de 6 de julho de 1999. Artigo 28. Este decreto entra em vigor, inciso 1, em 1º de janeiro de 2020, quanto ao artigo 27 e aos demais dispositivos aplicáveis à compensação financeira entre o RGPS e os RPPS. Inciso 2. Em 1º de janeiro de 2021, quanto aos dispositivos aplicáveis à compensação financeira entre os RPPS. E inciso 3. Na data de sua publicação, quanto aos artigos 18 ao artigo 24. Brasília, 20 de dezembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República. Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, de 23 de dezembro de 2019.